Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Lucas, mais conhecido como Bagli. Eu sou profissional de educação física, atleta e treinador de powerlifting. E hoje a gente vai conversar sobre noções básicas do powerlifting, que é a aula de número 2 da Nexus. Essa aula de noções básicas, ela vai conter também caracterizações da modalidade, que vocês vão ver nessa aula, justamente o básico que vocês precisam saber para não ficarem perdidos enquanto praticantes e competidores de powerlifting. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já sabe que o powerlifting é uma modalidade esportiva de força máxima. Isso significa que nós temos movimentos que o nosso objetivo principal é levantar o máximo de peso possível. Como eu disse, o powerlifting é uma modalidade esportiva. A gente tem que atender a certos critérios que fazem distinção entre o que é esporte e o que não é. Dentre desses critérios, a gente tem certas regras de cada movimento para a gente ter uma padronização do que é válido e o que não é. Então, no powerlifting, a gente tem 3 movimentos ou 3 disciplinas, que são o agachamento com a barra livre, supino reto com a barra livre e o levantamento terra. E nós temos 3 tentativas para cada movimento para tentar chegar nessa tentativa mais pesada, que a gente não necessariamente precisa tentar fazer cada tentativa ser a mais pesada possível, e sim ir compondo isso ao longo da competição. Isso faz bastante diferença. Somando as tentativas mais pesadas e válidas de cada um desses movimentos, a gente obtém o total, é o que vale para a disputa do pódio. Nacionalmente, a gente só tem o pódio por total, mas em competições internacionais, a gente também tem a premiação de medalhas de movimento, premiando os melhores agachamentos, os melhores supinos, os melhores levantamentos terra. Então, no agachamento, a gente tem a possibilidade do atleta fazer agachamento com a barra alta, que é a barra em cima do trapézio, e o agachamento com a barra baixa, que é a barra mais próxima dos deltoides posteriores. E eles têm que estar em contato com os deltoides. Se eles estiverem mais para baixo do que isso, você não vai conseguir fazer o movimento, porque você não vai receber o comando para começar o movimento. Regras básicas que você tem que saber. O seu joelho e o seu quadril, eles têm que estar estendidos no começo do movimento, porque isso demonstra que você tem um domínio da barra que está sobre as suas costas, né? E está apto a começar. Quando o joelho e o quadril estiverem estendidos, vocês vão receber um comando, que é o comando de agacha, ou começa, start. Depois que você receber o comando, outra exigência técnica que você precisa atingir, a junção do seu quadril precisa estar abaixo da linha do topo do seu joelho, que é a famosa paralela, né? Você precisa bater a paralela no agachamento. Então tem uma profundidade mínima que todo mundo tem que fazer para o movimento ser válido. Durante a subida do movimento, em momento nenhum você pode, primeiro, lá embaixo, pegar como se fosse 2 impulsos, né? Dar uma quicadinha lá embaixo, e a barra também não pode retroceder durante a subida, né? Quando você estiver subindo, a barra baixa um pouquinho, depois volta a subir, isso não é permitido. E isso vale para os outros levantamentos também. Em momento nenhum a barra pode mudar de direção, vamos dizer assim. Depois que ela começa a subir, ela não pode descer de novo em nenhuma outra parte. Ainda no agachamento, no final do movimento, você precisa de novo estabilizar a barra com o joelho e o quadril estendido, para aí sim você receber o comando de guarda. Já no supino, é um movimento, algumas regras a mais. Coisas importantes que todo mundo precisa saber. Você pode ter ajuda para sacar a barra no supino, no agachamento também, embora seja menos convencional, mas no supino você pode ter ajuda para sacar a barra ou pode sacar sozinho. Tem uma coisa muito importante no supino, que são os pontos de contato no chão e com o banco. O que precisa estar encostando no banco? A sua cabeça, o seu glúteo, os pés precisam estar totalmente apoiados no chão, de acordo com o formato que o seu sapato permitir, né? Porque se for um sapato que de repente a pontinha for um pouco mais alta, não dá para ficar inteiro no chão, isso vai ser uma interpretação dos árbitros. Então, esses pontos de apoio, eles precisam estar bem estabelecidos para você receber o comando também, porque o supino, ele tem mais comandos que o agachamento. O seu cotovelo precisa estar completamente esticado, igual os joelhos no agachamento, precisa estar completamente esticado para você receber o comando de desce. Depois que você receber o comando de press e que você começar a subida, você também não pode retroceder a barra. É importante que seu glúteo fique em contato com o banco durante o tempo inteiro, porque às vezes uma coisa que acontece é a gente
forçar muito a perna e o glúteo descolar um pouco, isso é motivo para invalidar o seu movimento. E no final você também precisa travar o seu cotovelo para receber o comando de guarda. E no levantamento terra, o atleta também pode escolher entre o levantamento terra clássico ou convencional e o levantamento terra sumô. No levantamento terra é o único movimento que você não tem um comando para iniciar o movimento, mas você tem um comando para descer depois que você terminar de fazer a sua subida. No final do movimento, precisa estar com o joelho completamente estendido, quadril estendido e ombro levemente atrás da linha da barra. No levantamento terra, às vezes é comum o pessoal fazer um movimento difícil, fazer um peso que queria e quando tá com a barra aqui em cima, comemorar, né? E às vezes pode ser que aconteça da barra ir um pouquinho para frente, isso também não pode, né? Tem que tomar cuidado com essas comemorações, porque se a barra retroceder, isso é um motivo para invalidação do movimento. E durante a descida, o atleta tem que conduzir a barra até o chão. Você não precisa fazer uma descida lenta, também não precisa jogar a barra com tudo no chão, mas conduz ela até o chão sem soltar a barra. Isso também é outro motivo para desclassificação. Como que funciona a competição? A competição de powerlifting, ela tem aproximadamente 4 horas de duração. E claro que isso vai depender tanto do número de atletas inscritos, quanto do andamento da competição em si. Mas elas não são 4 horas de esforço ininterrupto. Você chega, você faz a vistoria dos equipamentos, precisa mostrar tudo que você vai usar na competição. Isso inclui faixa de punho, faixa de joelho para quem for do equipado, joelheira, os macaquinhos do equipado ou o macaquinho do singlet, tênis, meia, cinto, camiseta, tudo que você for usar para você garantir que está tudo dentro das regras. 2 horas antes de começar a competição, a gente tem um período da pesagem, o atleta vai registrar o seu peso ali, ver se está dentro da categoria ou não, e a duração dessa pesagem ela é de 1h30. Quanto mais cedo você estiver na área da competição, mais cedo você vai ser chamado para pesagem, porque tem uma lista que segue a ordem da pesagem e, consequentemente, mais tempo para se hidratar, para comer, caso você tenha feito um corte de peso para ficar dentro da categoria, e mais tempo também para você dar aquela relaxada, concentrar e começar a aquecer com tempo para a competição. Todos os atletas eles vão fazer as suas primeiras pedidas de cada movimento, depois fazem as suas segundas pedidas de cada movimento, depois as terceiras pedidas. Quando você fizer uma tentativa do seu movimento, você vai ter que esperar todos os outros participantes que estão dentro daquele round com você fazerem as suas respectivas tentativas para você poder fazer a sua segunda tentativa. Isso porque o peso da barra durante a pedida ele é crescente. Então nunca o peso vai diminuir, vai ser sempre do menor peso para o maior. Quando a gente acaba um movimento, normalmente, dependendo da competição, pode ser que tenha 2 grupos de atletas, ou pode ser que tenha 3, pode ser que tenha um grupo só. Normalmente, as primeiras pedidas a gente ainda faz repetições um pouco mais rápidas e à medida que a gente vai avançando, né, da segunda para a terceira, a gente tem uma diminuição dessa velocidade da repetição, porque força máxima não é necessariamente velocidade máxima. Claro que, se a gente for considerar que força é massa vezes aceleração, se a gente consegue acelerar bastante a barra, a gente tem uma força alta, né? Mas conforme vai subindo a massa, a aceleração vai abaixando, então a velocidade da repetição vai ficando menor. Então a gente pode chegar a casos extremos, como o da Cícera ou do Panache, demorar um pouquinho mais de tempo para fazer repetição, e isso é uma habilidade muito massa e muito específica do powerlifting, né? Porque a gente só consegue fazer esse tipo de briga com muita prática e com uma técnica muito bem consolidada. Entrando agora numa parte um pouco mais técnica, ainda sobre a competição, a gente vai falar agora sobre o metabolismo energético. Isso é importante para a gente se basear em certas condutas que a gente vai ter durante a competição, tanto quanto o atleta quanto o treinador, tá? Então, por conta do tempo de estímulo, são esses 2 a 4 segundos por repetição, a gente tem a predominância de estímulos anaeróbios. Não usam o oxigênio para fornecer energia para o nosso corpo fazer a ação muscular. Por que que isso é importante? Primeiro, isso vai guiar o nosso tempo de descanso durante o exercício. Segundo, isso vai guiar como que a gente vai
se comportar durante a competição. Esse sistema fosfagênio, ele não precisa de muito carboidrato para que aconteça essa reação. Durante a competição, não necessariamente você precisa ficar se entupindo de comida, você precisa se preocupar em comer muito carboidrato. No dia anterior também você não precisa, se você, sei lá, vamos supor que você vai competir na categoria até 83 quilos, você está pesando 79. Você não precisa comer, 2 quilos de macarrão. Essa não vai ser a principal fonte de energia pra gente durante a competição. Claro que, às vezes, a sensação de fome durante a competição ela é um pouco desconfortável e ela pode te dar a sensação de se sentir um pouco mais fraco. Mas não é isso que vai acontecer de fato. Inclusive, nós temos exemplos de grandes atletas que fazem competição em jejum. Quando a gente fala sobre o treino, né, a gente, resgatando aquela ideia de que o powerlifting é uma modalidade esportiva, o nosso treino ele precisa atender a essas demandas esportivas específicas. Então, ele vai ser todo planejado, organizado, periodizado. Primeiro, tem os movimentos muito bem padronizados, consolidados dentro da técnica da modalidade. Segundo, dentro do calendário competitivo. Quando a gente pensa em organização do treino, a gente sempre tem que pensar qual que é o objetivo desse treino, né? E como que a gente vai atingir esse objetivo. Vamos supor, a gente tem os movimentos principais do powerlifting, que são agachamento supino e levantamento terra. Vamos supor que a gente está numa sessão de treino de agachamento. Como que a gente vai pensar sobre essa sessão? O objetivo da sessão, agachamento. Aí eu tô deixando de lado técnicas, qualquer outra coisa. Agachamento. Então, ele vai estar num primeiro momento, vai vir primeiro no treino, e depois vão vir exercícios de maior para menor especificidade para ajudar o seu agachamento. Esses exercícios eles podem ser mais específicos, como por exemplo um búlgaro com barra, a menos específicos, como por exemplo uma cadeira extensora, mas sempre pensando que a gente tem que atender ao padrão de movimento parecido com o movimento competitivo e também aos músculos que ajudam a realizar esse movimento competitivo. A gente tem, é comum uma faixa entre 1 a 6 repetições para os levantamentos básicos e de 2 a 10 séries válidas, né? Sem contar as séries de aquecimento. O descanso, ele vai variar também de acordo com o nível de esforço da série. Então, uma série que você realiza um alto grau de esforço, você vai precisar de mais tempo para se recuperar, justamente para a gente conseguir ressintetizar os estoques de energia que a gente gastou durante o treino. Entre 1 minuto para aquecimentos até 10 minutos aí para séries muito pesadas, tá? Os exercícios auxiliares é comum uma faixa de 6 a 12 repetições e também entre 3 e 5 séries por sessão. Normalmente a intensidade ela é prescrita pelas repetições na reserva. Repetições na reserva, normalmente elas ficam entre 4 a 2 repetições na reserva, mas também podem chegar em momentos que a gente trabalha com 1 ou até mesmo nenhuma repetição na reserva. Então são séries mais intensas. O tempo de descanso nos exercícios auxiliares, ele já é um pouco menor do que os levantamentos básicos. A gente normalmente descansa entre 1 minuto a 3 minutos, tá? Claro que você pode chegar ali, dependendo do exercício, se for um leg press, que envolve mais músculos, multiarticular, né? Tem uma demanda maior, tem demanda cardiorrespiratória, a gente pode chegar a mais tempo, mas normalmente entre 1 a 3 minutos de descanso e 3 a 5 exercícios auxiliares por sessão de treino. Quando a gente fala do treino, dependendo da fase do treino que você tá, se você estiver trabalhando com um volume um pouco mais alto, dando um pouco mais de ênfase para hipertrofia, que são quando as séries começam a durar mais, né? Então você tá mais tempo sob esforço. A sessão de treino, ela dura mais também. Isso significa que a gente ainda tem uma predominância do metabolismo anaeróbio, né? Então a gente não utiliza tanto o oxigênio para participar das reações, permitem que o nosso corpo tenha energia para realizar as ações musculares, mas a gente começa a ter uma participação maior da utilização tanto da glicose quanto do glicogênio muscular. Agora, a gente vai entrar
na seção de adaptações ao treino de força. Como a gente treina, o que a gente faz e como a gente faz no treino pode levar às adaptações diferentes. E no treinamento de força, essa adaptação ela pode acontecer por alteração no tamanho do músculo, na composição das fibras, na capacidade metabólica, na densidade capilar. Então a gente tem que a musculatura esquelética ela tem uma plasticidade alta. Então vamos começar falando sobre as adaptações neurais, as principais adaptações quando a gente pensa em esportes de força, porque a gente tem uma participação do sistema nervoso central muito importante, porque é basicamente ele que vai mandar o estímulo às suas fibras, né, recrutando as unidades motoras e conseguindo expressar a força da melhor maneira. Então essa coordenação, a gente tem o estímulo, né, o sistema nervoso central vai mandar o estímulo e vai conseguir recrutar de maneira mais sincronizada. A gente vai conseguir ter uma expressão de força melhor. Já as adaptações morfológicas, né, que são alterações estruturais e com relação à forma do músculo, principalmente, a gente tem principalmente, né, além da alteração no tamanho do músculo, a gente tem também diferentes fibras dentro do músculo, né? Por que que isso é importante? Porque temos fibras do tipo 1, que são fibras de contração lenta e que são mais resistentes à fadiga, fibras do tipo 2, né? Dentro do tipo 2 a gente ainda tem uma diferenciação de fibras, mas vamos ficar só com tipo 1 e tipo 2 por enquanto, que são fibras de contração mais rápida. Embora as adaptações neurais elas permitam que haja um aumento de força sem hipertrofia, a hipertrofia ela não é menos importante por conta disso no treinamento. O aumento da massa muscular significa que a gente tem mais tecido muscular para realizar o trabalho, uma maior capacidade de produção de força máxima e também uma maior capacidade dos sistemas produtores dessa energia anaeróbia, que é o metabolismo predominante quando a gente fala, seja do treino ou da competição. Então, assim, dependendo de como a gente organiza o nosso treino, a gente pode dar ênfase a uma maior adaptação às fibras do tipo 1, às fibras do tipo 2, conseguir um certo fluxo de fibras. Existe até certo grau maneiras de fibras do tipo 1 se tornarem fibras do tipo 2. Tem maior tendência ao acúmulo de fadiga, mas também são as principais contribuintes para a geração de força no treino. E a intensidade do treino, ela aparenta ser um fator determinante para a alteração do tipo de fibra, porque ela é relativa ao estresse mecânico imposto ao músculo e dita como acontecem os estímulos e as adaptações. Além disso, a intensidade do treino também pode ditar os desfechos hipertróficos específicos para as tarefas e demandas específicas da modalidade e competitivas. Então, o que a gente pode sintetizar das adaptações morfológicas? A hipertrofia ela não é menos importante e ela tem que ser treinada com a mesma intenção, com a mesma vontade dos levantamentos básicos. Essa grande massa muscular, ela tem uma capacidade maior de produzir força e pode tornar o atleta mais apto a cumprir as demandas específicas da modalidade. O trabalho da hipertrofia ele é importante e como a gente faz ele é importante. A gente tem que prezar pela intensidade, pelo trabalho específico mais parecido do trabalho dos levantamentos básicos. Por último, é importante a gente lembrar sempre que nós somos atletas de força, mas acima de tudo nós somos atletas de movimento. Então, numa competição a gente precisa estar com um movimento muito bem consolidado e com a prática dele muito bem feita durante toda a preparação, para a gente conseguir chegar lá, entrar no modo automático sem pensar demais, porque às vezes quando a gente pensa muito durante a realização da ação, a gente tende a cometer mais erros, né? Realmente a necessidade da criação de um padrão, ela é muito importante. E como que a gente faz isso? Trabalhando em zonas de intensidades um pouco mais baixas, né, para a gente realmente conseguir consolidar e refinar esse padrão de movimento, que seria ali algo em torno de 70% a 80%. É uma zona de intensidade que dá pra gente ter um bom trabalho técnico e também é uma zona que a gente consegue ofertar para o atleta uma boa quantidade de prática. Então ele consegue repetir aquilo muitas vezes e repete para realmente conseguir
automatizar o máximo possível sem acumular tanta fadiga, porque a fadiga ela também atrapalha na criação do padrão e na realização do movimento. Então, às vezes a gente está muito fadigado e às vezes erra uma repetição por conta da fadiga, não necessariamente você não sabe fazer aquilo. Essa é a nossa aula de noções básicas do powerlifting e caracterização da modalidade. Lembrando o que eu falei no começo da aula, justamente por ser uma aula de noções básicas, a gente não tem alguns temas tão aprofundados e tão bem explicados, mas nada impede que esses temas voltem a aparecer de acordo com as sugestões que vocês vão dando pra gente. Então, se você gostou dessa aula, se você quer saber mais sobre alguma coisa e tem sugestão de tema para dar, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e é isso.